que é essa tal da interseccionalidade que tem se falado muito hoje, principalmente quando a gente fala de raça, e aí a gente fala dos negros abraçando causas sustentáveis. É assim, parece que quando a gente está falando de uma minoria, é só ela fixada e a gente esquece todas as correlações, né? Sempre a ver com interconectividade ou identidades múltiplas. Então, esse termo, ele permite a gente entender melhor as desigualdades nas minorias, a sobreposição das opressões, a discriminação que existe na nossa sociedade. Então, na prática, quando a gente pensa interseccionalidade, a gente está pensando sobre onde essas diferenças se cruzam. Então, essa teoria do Double Jeopardy, ou Triple, ela simplesmente fala o seguinte, não é nada muito complexo, é que quanto mais layers de pertencimentos a grupos subpoderizados na sociedade você tiver, maior o preconceito que você vai sentir. Quem tem os vários layers aí de subrepresentatividade sofre muito mais, né? Eu acho que essa é uma das dores de você envelhecer mais velho, mulher, negro, gay, lésbica, preto, o que você puder colocar de layers aí de grupos que são subrepresentados, né? Isso é muito dolorido, tal. Porque às vezes a gente fica muito se sentindo desconfortável, né, em chamar a maioria de minoria. Fica de boa, tá bom, tá legal, porque isso vem de uma convenção da ONU. A ONU convencionou já há muito tempo que, indiferente da quantidade dessas pessoas, todos os grupos que não têm o mesmo acesso aos recursos econômicos, políticos e culturais podem ser chamados de minorias. O que a gente prefere, né, com mais cuidado, é sempre falar de grupos minorizados, porque daí passa bem essa sensação, né, que são grupos que foram, embora a maioria, né, eles são majoritários, mas eles foram minorizados. Eu trabalho com direito previdenciário há basicamente 10 anos. E justamente o direito previdenciário é um choque de realidade, é a realidade crua. Eu trabalho basicamente com o quê? O que é o direito previdenciário? São todos pedidos de benefício ao governo. Aposentadoria por invalidez e auxílio-doença são os que eu vou falar basicamente. A gente percebe que quem ingressa com esse pedido de benefício, na verdade, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, são pessoas que estão chegando, claro que tem os mais novos, aos 50 anos, 45, 50 anos, numa condição completamente diferente da nossa. Eu treino, eu tenho força, tenho saúde, tenho uma condição privilegiada. Quando eu vejo uma mulher de 53 anos pedindo benefício de aposentadoria por invalidez, é muito fácil eu pensar, imagina, 53 anos, ela está inválida, de jeito nenhum, ela tem ainda muito tempo pela vida. Não, ela não tem. Ela não tem, porque ela está no trabalho braçal há muitos anos. Principalmente quando essas pessoas, obviamente, não têm curso superior, elas mal têm o primário. Que tipo de trabalho sobra para elas? É atividade braçal. Isso sem contar quando a gente fala atividade rural, tá? Ou elas trabalham em indústria pesada, ou lavanderia, ou trabalham em hospitais. Então, eu posso te falar, 80% dessas mulheres, quando elas estão com 48 anos, ou elas estão com problema na coluna, inevitável, ou elas estão com problema no braço, ou elas estão com problema na perna, não tem longevidade. Não tem. Quando a gente fala de mulher idosa, né, a gente até fica brava aos 50 anos quando te chamam de idosa. Para a gente, não. Mas aos 50 anos, nessa classe, sim. Tem uma realidade completamente diferente. E se ela não se aposenta por invalidez ou ela não recebe, ela não vai se recolocar no mercado de trabalho. Olha só, longevidade tem raça, longevidade tem classe socioeconômica, longevidade tem gênero e longevidade tem espaço geográfico. Na hora que eu falar da periferia de São Paulo, da cidade de São Paulo, a gente já também entende que lá a gente tem uma maior concentração das classes C-, D e E, e também das pessoas pretas. Na periferia de São Paulo, a expectativa de vida, as pessoas vivem 23 anos a menos do que as pessoas que vivem em regiões nobres ou regiões centrais.
Então, a gente já se deparou aí com uma expectativa de vida de, no mínimo, 2 décadas a menos. É muita coisa, né? Imagina o que a gente pode fazer em 20 anos. E se a gente pensa toda a região periférica, né, das áreas urbanas do Brasil, expectativa de vida dessas pessoas, ou seja, pegando as áreas urbanas da Bahia, de Fortaleza, de Porto Alegre, né, de Brasília, de Curitiba, de Cuiabá. Na hora quando a gente pega as periferias dessas regiões, a expectativa de vida dessas pessoas é 30 anos a menos do que quem mora em bairros centrais ou em bairros, né, de classes A e B. Tem um dado do mapa da desigualdade até junho do ano passado. Então, é um dado que está antigo, mas é um dado que dá para a gente conversar. Enquanto no Jardim Paulista, em Moema, cuja expectativa de vida é em torno de 80 anos, né, houve 64 óbitos no Jardim Paulista, mais 66 em Moema com a Covid-19. Né? Na cidade de Tiradentes e no Grajaú, né, onde a expectativa de vida é em torno de 57 anos, daí aqueles 23 que o professor Fábio Mariano falou, né, houve 193 óbitos na cidade de Tiradentes e 267 óbitos no Grajaú. Né? Então, isso são dados concretos, indiscutíveis, né, em que a gente entende como é que funciona, né, a sociedade e a importância de que se observe a interseccionalidade. Mas quando a gente observa a interseccionalidade, a gente entende que a população negra não está inserida nesse cenário. Ponto. A gente começa por aí. E quando a gente fala da população negra, a gente pode, de fato, afirmar que a trajetória de uma pessoa preta, ela já começa numa situação de desigualdade antes de nascer. Esse é o ponto que a gente não pensa, não considera, não conecta. Quando a gente olha a qualidade, a quantidade de consultas pré-natais de mulheres negras, passando por causas da mortalidade na fase jovem, depois na fase adulta, né? A gente vê que essas barreiras, para serem ultrapassadas e para a gente ter um envelhecimento semelhante a qualquer grupo de idoso, precisa mudar muita coisa. Então, o primeiro desafio de uma pessoa negra a ser superada nessas classes C, D e E é justamente nascer vivo. Então, essa trajetória de vida, ela não para por aí. Quando a gente fala de um país racista, onde o racismo estrutural é pilar da sociedade, desculpa, é isso, ele ainda está dentro dos pilares dessa sociedade, a velhice vem cheia de percalço, vem cheia de problema de mobilidade, cheia de problema de isolamento, com características diferentes dos negros e dos brancos nessa rotina. Então, a gente clama por igualdade, a gente trabalha por isso, para que a gente tenha, de fato, direito ao envelhecimento e que seja somente um envelhecimento justo. Mas eu digo para vocês, né? Hoje, essas nomenclaturas elas estão mudando o tempo inteiro, principalmente nos LGBTs. Então, se preocupe menos com isso e se preocupe em respeitar. É a principal dica. E na hora que alguém te dá um aviso assim, olha, não é muito por aí, dá uma pesquisada, dá uma pesquisadinha legal, hoje uma bugada rápida a gente resolve, só para você ver se dá para seguir aí a orientação. Eu gosto muito de falar pessoas pretas, porque refere-se à cor da pele. Raça não existe. E a gente tem na nossa mentalidade que negro é raça e daí tem o branco. Então vamos tomar calma. Eu sempre gosto de falar pessoas pretas, porque também tem uma conotação mais carinhosa, tem uma conotação menos objetificada, mais pessoalizada. Então, quando a gente se refere ao grupo, eu sempre gosto de me referir ao grupo de mulheres negras ou ao grupo de homens negros. O que eu sempre, nos projetos de diversidade, aconselho para as empresas começa pela representatividade, que é o quê? Colocar
pessoas da diversidade em cargos de liderança, porque muito facilita que essas pessoas abracem a contratação de outras pessoas também da diversidade. A gente vem falando já há alguns anos que diversidade, inclusão e equidade é a nova moeda econômica. E por que a gente fala isso? Porque hoje a gente precisa comunicar. E quando você vai olhando esse mundo, você fala, tá, com quem eu quero me comunicar? Ah, eu quero me comunicar com o código Z, que não é mais uma geração, é um código Z. Ok. A gente sabe que 84% das pessoas que estão no código Z são da classe C, D e E. Como é que você vai se comunicar com a classe C, D e E se você não tem nenhum C, D e E na sua equipe? Então, a necessidade de formar equipes que desenvolvam produto, que se comuniquem, que criem, que inovem juntos, se você não tiver essa intergeracionalidade, se você não tiver essa diversidade, você vai morrer. Porque como é que você vai conversar, como é que você vai criar produto, como é que você vai se reinventar, inovar? Então, a grande moeda é essa, ponto. Não adianta você chamar só consultorias para fazer isso. Você tem que ter no núcleo da empresa, no coração que pulsa todo dia, essa diversidade. E aí sim, você vai inovar, vai trazer produtos diferentes, vai trazer ideias diferentes. Eu acho que a principal questão social que se apresenta, e política, né, porque é uma questão política, é a questão da identidade. Daí a importância de participar de grupos que discutem a longevidade, o envelhecimento, né, de participar de grupos que discutem a questão da transfobia, da homofobia, né? Enfim, tornar-se um ser de fato político, né? Porque eu acho que tem uma coisa aí que vem de alguns anos que tentam nos transformar apenas, ou tentam nos mostrar apenas como consumidores. Isso eu acho que é uma desgraça, vocês me perdoem a palavra, mas eu acho que é deletério a gente se ver somente como consumidor. A gente tem que se ver como um ser político, né? Um ser que atua, né? Um ser que busca na sociedade a transformação que a gente deseja.